ligados para o nosso canal que está a ser criado nesse preciso momento. Não vamos perder nem um minutinho, vamos direito ao ponto. Esse canal está a ser criado com o intuito de ajudar todos os tímidos, de ajudar todo que se sente que tem uma dificuldade de interagir com as pessoas, de falar no meio de muita gente. Então, nós vamos dar dica, vamos partilhar vídeos durante as interações sociais que nós vamos fazer em toda a cidade, em todos os bairros, para que você saiba, para que você veja como é que isso não é uma naturalidade, mas sim uma habilidade. Todo mundo consegue fazer com que isso seja natural para ele. Então, vamos lá, que esse é o objetivo do nosso canal, para com você, comigo e para todo mundo. Mano, vamos primeiro falar sobre a timidez. Não tem como falar sobre interação social, falar com as pessoas sem falarmos da timidez, que está ligada com a ansiedade. Primeiramente, vamos definir a ansiedade. A ansiedade é um estado normal que antecipa uma situação. Todo mundo, antes de fazer uma situação que está ligada com algo diferente do seu dia a dia, algo que é diferente da sua rotina, tem um momento de ansiedade. Até mesmo as pessoas que fazem, às vezes, algo que já é sua rotina, mas não é muito frequente. Então, essa coisa, quando você estiver a fazer, nem que for semanalmente, quando você estiver a fazer, vai ter um momento de ansiedade. A ansiedade é normal para todos, a ansiedade não é um mal, a não ser que você esteja com ansiedade social, também chamada de fobia social, que vamos dar dica aqui, vamos falar sobre a ansiedade. Então, a ansiedade ou a timidez é um estado normal que todos conseguem lidar. Isso começa desde a infância, porque um momento estranho que você tiver a passar, você fica ansioso antes disso acontecer, porque você imagina que alguém te prometa uma coisa, você fica ansioso para que isso venha acontecer, você fica ansioso com essa determinada ação. Então, para quem tem ansiedade, ele consegue interagir com as pessoas, porque alguém tímido normalmente é alguém que sente timidez no momento, antes do momento, mas quando estiver lá a falar, a timidez passa, sente um medo de ir defender um trabalho, mas quando estiver a defender o trabalho, o medo passa. Ou seja, a ansiedade dele está num grau alto, quando a ação começa, a ansiedade também começa a baixar. Esse é quem tem ansiedade normal, um medo normal. Então, ele não evita a exposição, é alguém que consegue interagir com as outras pessoas, não tem medo de ficar na roda, não tem medo de manter um contato visual com as outras pessoas, não olha no chão quando estiver a falar com outras pessoas. Então, essa pessoa só tem ansiedade, que é algo bem normal para todos. Já a fobia social, que é o medo de interagir com as outras pessoas, que é o medo de ser analisado por outras pessoas no momento da sua ação, no momento da sua fala. Você não quer que as outras pessoas vejam você a falar. As outras pessoas não olhem para ti no momento que você estiver a fazer uma coisa, porque você já começa a pensar de forma negativa e excessiva que as pessoas estão a te falar mal, as pessoas estão a pensar negativamente de ti, as pessoas não estão a gostar do que você está a fazer. Alguém que é fóbico social é aquela pessoa que basta te ver a dar uma palestra, alguém te vê a rir, ele já se sente mal, porque acha que já estão a rir dele. É alguém muito negativo no seu momento de exposição. Ele tem medo de falar ao público, tem medo de falar com um desconhecido, de ir conhecer uma miúda, já aconteceu muito comigo isso. Tem o medo de pedir uma informação para um segurança, que é muito normal, mas ele tem esse medo de achar, ele pensa muito que está sendo alguém desnecessário naquele momento, ou seja, está a atrapalhar as outras pessoas. Pensa muito nisso. Esse aqui é o fóbico social. Então, a diferença de um fóbico social com alguém que tem timidez ou ansiedade normal é a confiança. O fóbico social não tem confiança. Ele pensa que ele não presta, é desnecessário. Já alguém que tem ansiedade normal consegue falar normalmente, interage com as pessoas na boa. E a outra coisa que diferencia o tímido e o fóbico social é o se sentir inadequado. Ele pensa que é alguém desnecessário, pensa que ele não presta. Então, essa diferença,
alguém que tem ansiedade normal, ele pensa que vai ser algo diferente dele, ou seja, algo diferente da sua rotina, mas consegue fazer na normalidade. O fóbico social pensa muito negativo. Ele acha que as coisas que ele está fazendo é sempre negativa, nunca tem uma positividade do seu lado. Pensa que se ele fazer isso vai ser mal, se ele pensar isso vai ser mal, as outras pessoas não vão gostar. Então ele tem esse lado de se colocar muito na defensiva. É mesmo nesse lado, na defensiva. Ele acha que é melhor ficar no seu canto, ficar no telefone. Por isso que nós vemos muitas pessoas, eles saem, mas cada um fica no seu telefone. Ele pensa que devo falar isso com essa pessoa, mas ele já pensa, depois de pensar isso, ele já pensa, não, se eu falar isso ela não vai gostar, se eu falar isso eles não vão gostar. É muito negativo antes da ação acontecer. Então, ele tem também algumas chances de fugir da situação, muitas. Ele arranja sempre um motivo para fugir, de ir falar com uma pessoa, de defender um trabalho, de interagir com uma mina. Então, ele sempre foge dessas situações. Tem sempre um motivo. E quando não há um motivo para ele, ou seja, não há uma oportunidade de fugir, ele tem que encarar a situação. O que acontece com alguém que é fóbico social? É alguém que vai defender, é alguém que vai fazer o trabalho, mas a sua ansiedade impede, ou seja, a sua ansiedade vai afetar o seu desempenho. A sua ansiedade vai estar lá a mostrar que ele está com ansiedade, vai caloriar muito, vai gaguejar, então a ação dele vai ser afetada pela ansiedade. Então é mais ou menos isso. Ele tem muitas sensibilidades, é muito sensível. É sensível à crítica, não gosta de ser criticado, ele não gosta que as pessoas falem mal dele, nem que as pessoas não deveriam falar, ele já pensa nisso. Ele é muito sensível à rejeição. A rejeição dói, mano. Todos nós sabemos que a rejeição dói. Mas o fóbico social ele tem uma impulsão nisso muito forte. Ele pensa que em todos os momentos ele vai ser rejeitado, em todos os momentos ele vai estar lá para atrapalhar, em todos os momentos ele acha que ninguém vai lhe aceitar o que ele tiver a falar. Ele pensa demais na opinião dos outros, pensa demais no que os outros vão falar. Isso está ligado ao ego. Alguém egoísta é alguém que faz muito para que apareça bem nos outros. Alguém egoísta é alguém que faz as coisas para os outros em vez de ser para ele mesmo. Imaginem que eu já passei muito tempo para pensar que eu iria gravar esse vídeo, mas pensei muito antes de gravar esse vídeo, a pensar no que vocês vão pensar, a pensar nas pessoas negativas, porque existe mesmo também pessoas negativas. Então, você pensa muito nessas pessoas e você começa a agir por ego, a pensar como é que você vai agradar essas pessoas, mas não é pelas outras pessoas. Faz por você, se você se sente bem, se você se sente feliz, faça isso porque é algo que te traz um desenvolvimento. E vamos falar do ciclo da ansiedade social, ou seja, como é que acontece a trajetória de um fóbico social. Tem o pré-situação, tem a situação e tem o pós-situação. O pré-situação, imagina que ele está para defender um trabalho. Ele já recebeu a informação, hoje na segunda vai defender na quarta. A partir de hoje, segunda-feira, ele já fica a tremer, já fica se matando com pensamentos negativos, aquela defesa não vai dar certo, já fica muito negativo mesmo que até não consegue preparar a sua própria defesa. Mas ele depois faz de tudo, consegue revisar, consegue fazer as coisas, e quando chega o momento que é o momento de defender, ele também fica com ansiedade. A ansiedade desse tímido, como eu já falei anteriormente, vai afetar o seu desempenho, vai afetar a sua apresentação. Ele não vai conseguir falar porque vai gaguejar, vai transpirar. Então, esse é o momento. Depois vem o pós-situação, que é o último estágio desse ciclo. O pós-situação é o momento em que ele fica se matando com coisas que já passaram. E naquela defesa falei à toa, o professor não gostou, aquelas colegas tiveram a rir, talvez as colegas tiveram a rir de uma outra coisa, mas por ele ser tão negativo já acha que ele falou algo que as colegas tiveram a rir, no momento em que ele falou uma coisa ninguém estava a gostar, todos estiveram muito calmos, as pessoas não tiveram a gostar da sua apresentação. Então esse ciclo mata essa pessoa. A dica que eu quero dar, que é a última dica, é